Sim, os adventistas sempre se preocuparam com salvação. A preocupação com a salvação, na verdade, é fruto do cristianismo. Os cristãos sempre estão interessados em seu relacionamento com o Senhor, em lidar com questões referentes ao pecado e qual é o plano de Deus para que, de fato, todos nós sejamos completamente salvos. Naturalmente, com os adventistas não foi diferente. Eles queriam ardentemente entender quando Jesus voltaria. Afinal, a volta de Jesus é vista como o momento em que Deus vai dar um basta na história humana e, portanto, resgatar o seu povo, completando a experiência de salvação. O adventismo surge, portanto, com essa preocupação escatológica referente à volta de Jesus. É bem verdade que, ao se debruçar sobre a teologia do santuário, os pioneiros acabaram entendendo de forma mais completa a obra de Jesus, percebendo que o Mestre havia feito um plano mais completo para salvar todos os seres humanos. Um plano que incluía a sua morte na cruz, mas que também passava pela sua intercessão no santuário celestial. Apenas quando Jesus completasse a obra de intercessão é que o mundo sofreria o juízo de Deus, com o derramamento das pragas e logo o advento de Cristo, para dar um basta à maldade, resgatar o seu povo e punir os malfeitores. Então esses temas como justificação, santificação, volta de Jesus, preparo para os acontecimentos finais, tudo isso estava muito bem conectado na teologia dos pioneiros. E graças a essas conexões foi possível também linkar um outro ponto importante, como é a experiência do cristão que aguarda Jesus. Ellen White mesmo fala no livro Primeiros Escritos: ao Jesus se dirigir para o lugar santíssimo, o seu povo o acompanhava pela fé, e dali vinham raios de luz sobre aqueles que aguardavam a sua volta. Portanto, dentro do Adventismo, esperar Jesus significa viver se preparando para esse grande acontecimento. É permitir que ele transforme cada etapa da sua vida, incluindo sua mentalidade, a sua maneira de ser, de agir, de acordo com os padrões pré-estabelecidos na Bíblia. Adicionalmente, Deus também providenciou luz extra por meio do ministério de Ellen White, relembrando que ela não é criadora de nenhuma doutrina do Adventismo e que os conceitos que ela estabelece nos seus livros e escritos são apenas aplicações de outros ulteriores que já estão encontrados na própria palavra de Deus. Dentro do Adventismo, estilo de vida faz parte da salvação. Não é o fator causativo, mas é um fator importante, porque o estilo de vida é a resposta humana de obediência à vontade de Deus. Talvez esse seja o ponto que os liberais perdem de vista, baseados numa teologia protestante e muitas vezes até uma versão liberal dessa teologia. Eles desvinculam completamente salvação de obediência, salvação de estilo de vida, salvação de buscar obedecer a Deus em cada ponto. Eles reduzem essa experiência de salvação a apenas crer em Jesus e da forma mais genérica possível. Dizem que o importante é o amor, que o importante é não se preocupar com regras, é ter uma comunhão com Deus, mas se esquecem que isso, na palavra de Deus, é evidenciado, é experienciado por meio da vida cristã. A vida cristã faz parte do escopo da salvação, no sentido de que agora o salvo, ele tem uma experiência com o seu Senhor e ele aprende a viver em obediência. É a submissão à vontade de Deus que faz parte e fundamenta o estilo de vida dos salvos. E é interessante que alguns acham banal discutir se pode ou não pode ir ao cinema, usar ou não usar joias, ouvir ou não ouvir esse tipo de música ou frequentar determinados ambientes. Essas pessoas acham que essa discussão está fora do plano da salvação, não faz parte da experiência do salvo, é apenas algo periférico. Eu já discuti aqui em outro vídeo, e você vai poder olhar no link, como Lutero entendia as boas obras no contexto de salvação. Para o reformador, as boas obras não afetavam basicamente em nada a experiência de já ter sido salvo, apenas era um ajuste exterior. A teologia evangélica contemporânea também acaba desmerecendo a questão da obediência a pontos específicos, ou pregando uma obediência muito genérica, ou descartando-a completamente na prática. Mas aí vale a reflexão do apóstolo Paulo no livro de Efésios. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Perceba duas vezes a ocorrência da palavra obras. Em primeira instância, nós não somos salvos pelas obras.
A nossa salvação não se fundamenta em merecimento próprio. Em segundo plano, as obras aparecem como resultado da salvação, como o desejo de Deus. Deus nos salvou para as boas obras, a fim de que andássemos nelas. E você pode incluir nessas boas obras muitas coisas que fazem parte do estilo de vida cristão. Ser amoroso, ser caridoso, se preocupar com as pessoas, amar o próximo, procurar entender que o seu corpo é templo do Espírito Santo, guardar os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, manter comunhão diária com Deus, apresentar-se de maneira digna, adequada de um cristão de acordo com os critérios que a própria Bíblia oferece, incluindo a exclusão de adornos e joias, manter uma sexualidade dentro do padrão bíblico que é a heterossexualidade, e a gente poderia incluir muitas coisas. Nenhuma delas exclui a outra, porque a vida cristã engloba todos esses aspectos. Eu não posso alegar assim, eu sou uma pessoa amorosa, então não preciso guardar os mandamentos. Tal pessoa guarda o sábado, então não tem que se preocupar com usar ou não usar brincos. Tal pessoa lê a Bíblia todos os dias, então não importa se ela é homossexual. Essas dicotomias são falsas, são falsos dilemas, porque Deus não exclui nada da obediência. Deus pede que sejamos obedientes de forma integral, pela graça. Alguém poderia dizer, mas isso não é salvação pelas obras? Não, isso é a teologia do pacto. É quando nós estamos em uma aliança com Deus, que nós passamos a obedecer os aspectos que estão prescritos por aquele que fez, que propôs a aliança, no caso, Deus. Quando nós entramos em aliança com Deus, Ele nos capacita, pela habitação do seu Espírito, a obedecermos aos requisitos estipulados na sua aliança, que na verdade fazem parte de um viver santo e sadio, a vontade de Deus para nós, para nossa felicidade. Agora eu quero ouvir você. Eu sei que esse assunto é um pouco polêmico, tem causado muitas dúvidas, muitas pessoas têm perguntas sobre isso, e eu quero que você então deixe nos comentários o que você acha de todas essas coisas. Não se esqueça de curtir esse vídeo, também se inscreva aqui no canal caso você não seja inscrito. Agradeço então mais uma vez a sua audiência, que Deus continue abençoando você. Rend your hearts and not your garments. For your transgressions the prophet Elijah has sealed the heavens. Through the word of God I therefore say to ye, forsake your idols, return to God, for he is slow to anger and merciful and kind.